Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Um abraço para os meus irmãos, minhas irmãs de todo o Brasil. Você de Goiânia, você, aonde você estiver, de Minas Gerais, da Bahia, do Pernambuco, do Ceará, do Sergipe, de Alagoas, do Mato Grosso, do Pará, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Brasília, onde você estiver, seja alcançada por esta mensagem. É um prazer que eu tenho. Um prazer que eu tenho com os meus irmãos da graça e os que não são da graça. Você que não é da graça, que está curtindo, você está ouvindo, o que eu estou falando é uma pura verdade. Eu não estou inventando nada, não é o meu achismo, porque eu penso, porque eu acho, porque eu creio, porque eu vejo, não. É aqui dentro, meu irmão. O que eu acabei de dizer agora é na mensagem. Todas as mensagens eu cito de acordo com este livro. Então, o que eu quero, o título da mensagem para você, meus queridos irmãos e irmãs, se eu for falar o nome, são muitos, e talvez você fique aborrecido, ele falou o nome, mas não falou o meu, ele deixou o meu nome para trás, eu mando. Pode mandar o seu comentário, meu irmão, mandar a sua cidade, pode mandar a sua cidade. Eu recebi lá de Goiânia, recebi lá da Praia Grande, que é daqui de São Paulo, aqui fica bem próximo aqui. Eu recebo de braços abertos. Não deixe de mandar os seus comentários. Pode comentar. Se você tem qualquer dúvida, também pode perguntar. Eu tenho aí mais de 600 mensagens e você pode olhar aí a mensagem de acordo com aquilo que você quiser saber. Você vai me procurando, você vai achar. E você vai ver o que eu estou falando bate com este livro. Mas a mensagem que eu tenho, a verdadeira graça é Cristo. É o título da mensagem. Porque hoje o povo fica falando assim, evangelho eterno. O verdadeiro evangelho eterno é Cristo. O verdadeiro evangelho é Cristo. Por quê? Porque não existe um outro Cristo. Não existe um. Então não adianta as pessoas querer mudar o que já está aqui. O apóstolo Paulo falou, foi bem claro nas suas palavras. E eu acredito e gosto muito das cartas paulinhas. Mas como eu amo as cartas paulinhas, é a melhor leitura para nós da graça, é as cartas paulinhas. Não interessa outras passagens, que tem livros que eu já disse que nem deveria estar aqui dentro, que só serve para trazer confusão. Mas as cartas paulinas esclarecem a nossa mente. Nós, olha, como o apóstolo Paulo escreveu há quase 2000 anos, foi nos anos 60 que ele escreveu, nos anos 50, nos anos 60 que ele escreveu, não é 1960, não, nos anos 60, no primeiro século que ele escreveu, ele foi bem claro. Ele mandava, enviava suas cartas, muitas vezes o seu próprio punho, escrevendo para alertar, para dar ânimo, para reforçar a fé daqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos, para desvendar muitas vezes certas coisas que os irmãos ficavam em dúvida. Quando ele disse ali no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se gloria. Ele estava dizendo para quem? Para aquele povo que estava em dúvida. Aquele povo que vivia pelas obras da lei. E ele disse, foi bem claro, quando ele disse, pela graça, é a graça, e a graça é Cristo. Vocês são salvos. Mediante a fé. Mas eu não tenho fé para. Mas a fé não vem de vocês. É um dom de Deus. E não vem por aquilo que vocês fazem, por guardar saldo, por guardar os 600. Bom, aliás, ninguém nunca guardou, nem mesmo Moisés, ninguém nunca guardou os mandamentos todos da lei, que era 603 mandamentos. Mas o apóstolo Paulo fala, não é por obra para que ninguém bate palma e glorie. Porque eu dei muita esmola, eu ajudei muito pobre, eu matei a fome de muita gente. Então não vem por obra nenhuma. Isso é o querer de Deus. Deus põe no céu quem Ele quer. É como naquele caos, eu gosto muito de frisar, aquele senhor da vinha, que encontrou o primeiro homem 6 horas da manhã. Está desempregado? Vai trabalhar na minha vinha. Pegou outra às 9 horas da manhã. Vai para minha vinha. Meio-dia. À tarde ele pegou um outro. E quando ele foi pagar, ele pagou igual. Vai trabalhar na minha vinha, eu te pago R$100. Outro R$100. E o outro começou, o último, começou à tarde, começou do último para o primeiro. Deu R$100. O outro R$100. Mas, irmão, Deus, não existia reais naquele tempo mais. Isso é uma comparação que eu estou fazendo. Para você entender. O terceiro e o último. O primeiro, que começou 6 horas da manhã, ele deu o mesmo 100. O cara falou, opa, espera um pouco. Eu suportei o calor do sol o dia inteirinho trabalhando, agora chega na hora de pagar. Esse aqui começou de tarde. De quem é o dinheiro? O dinheiro não é meu? O dinheiro é do senhor. O que eu tratei com você? O senhor tratou R$100. E não está aí seus R$100? Então assim é Deus. Deus não está preocupado com o que você faz, com o que você deixa de fazer. Tudo é dele e tudo procede dele. Como disse Jó, não devo nada a Deus. E não tenho que dar nada a Deus, porque tudo é dele. Tem esse negócio de falar assim, você tem o quê? Você não tem que dar nada. Você não tem que dar uma moeda para Deus. Nem um centavo você não tem que dar para Deus. Onde está escrito aqui que você tem que dar alguma moeda para Deus? Isso foi lá no passado, o povo dava comida, levava o grão, o que colhia da terra, levava para matar a fome dos levitas, das viúvas, dos necessitados, dos desamparados, aqueles que não tinham pai, aquelas crianças. Era para isso. Não existe lugar nenhum que Deus estava pedindo dinheiro. Deus nunca pediu e Deus não precisa de uma moeda. Aliás, Deus não precisa de nada de nós. Então Jó estava bem certo. Eu não devo nada a Deus e não tenho que dar nada a Deus. Eu não tenho que dar nada. Eu tenho que dar ao meu próximo. Meu próximo, se ele precisar de uma ajuda, eu tenho, porque está aqui, ó. Está aqui dentro. Quem tem 2 pão, dá 1. Mas eu não tenho 2, só tenho 1, então parte no meio. Pronto, tá bem. Tem 2 casas, dá 1. Mas eu trabalhei tanto para conseguir, tá. Mas está aqui dentro. Você não disse que o que está aqui dentro você crê? Então está aqui dentro. Se receber um tapa no rosto, vira o outro para a pessoa bater. Mas está aqui dentro. Você não disse que tudo que está aqui dentro você crê? A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, se tu tomar um bufetão na cara, vira outra cara para ele bater também. É o que está aqui dentro. Então não adianta você querer pegar esse livro de uma forma literal, meu irmão, minha irmã. Não é isso. Isso é coisa escrita de 3, 4, 5 mil anos atrás. Coisa que existe desde a criação, desde Adão, até nos dias de hoje. Já tem mais de 6 mil anos. Se querer trazer para os dias de hoje, deixa a mão de ser tolo. São pessoas tolas que pegam, aqueles tolos que pega coisas que não existem, quer trazer para os dias de hoje, põe em prática.
uma coisa que não existe. Nem educar os nossos filhos. Você não pode educar da forma que se educava antes. Antes, qualquer coisa, os pais já tinham uma correia, uma cinta, um lugar para bater nas crianças, já preparava, já deixava para espancar, para bater nos filhos. Rei para bater nos animais, rei para bater nos filhos. Acabou. Hoje não tem mais essas coisas, não. Bate num filho para você ver o que acontece com você. E tá certo. Antes a polícia espancava, batia, matava, fazia. Hoje não acabou. Hoje a polícia trata você bem. Você pode ser o maior assassino, o maior ladrão, você chega. Antes, você não estava fazendo nada. Você estava apenas dentro de um bar, bebendo uma pinguinha ali, bebendo uma cerveja, a polícia chegava te espancando. Acabou. Então os tempos mudaram, meu irmão. Se mudou coisa aí de 30, 40 anos atrás, imagina coisa de 5, 6 mil anos atrás. Então não adianta você querer pegar este livro de uma forma literal. Bem, mas voltando. Que Evangelho eterno. Evangelho eterno. Então não é esse evangelho de Paulo, não, esse evangelho acabou. Evangelho eterno. Então que evangelho eterno é esse? Me prova, me mostra. O que é isso, evangelho eterno? Eu desconheço isso. Eu desconheço o evangelho eterno. Mas apareceu um anjo. O anjo não pode pregar o evangelho? Já começa errado desde aí. Deus nunca permitiu que um anjo pregasse o evangelho. Porque o anjo não tem experiência nenhuma para pregar o evangelho. Quem tem que pregar o evangelho são os pecadores, os homens que pecaram, porque os anjos não têm conhecimento do pecado. Eles não sabem, nunca passaram por experiência humana. Então eles não têm, não pode. O anjo é mensageiro. Ele só descia na terra para trazer a mensagem. O recado de Deus retornava ao céu. Deus nunca permitiu que o anjo pregasse. Agora aparecem uns camaradas aí dizendo que apareceu um anjo pregando. Então entra em contradição. Que Pedro diz que anjo não pode pregar. E o próprio anjo que foi a Cornélio, ali o capitão ali, romano, Cornélio, às 3 horas da tarde, quando o anjo apareceu ali e falou, Cornélio, as suas orações, a sua esmola chegou a Deus. Ele ficou temeroso, com medo e tal. O anjo poderia, no capítulo 10, eu acho que ali pelo versículo 10, 12 em diante, você vai encontrar. Começa a ler ali no capítulo 10, você vai encontrar sobre o Cornélio. Então ele tinha ali um oficial do exército, ele tinha ali vários soldados com ele e tal. Então, o anjo podia falar assim, você tem que fazer assim, 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 assim. Não, ele falou assim, vai a Jope e procura por um tal de Pedro, que se encontra lá. Chama e ele vai pregar o evangelho. Mas por que o anjo não pregou? Porque ele não é pregador. Agora, como é que esses camaradas ficam falando do evangelho eterno? Que evangelho eterno é esse? Um anjo que apareceu pregando. Apareceu pregando o quê? Ele apareceu e leu, ditou, citou? Não. O que apareceu? E apareceu um anjo voando e tinha nas mãos um livro. E ele dizia, é chegado. Ele pregava para as tribos, línguas e nações. E ele dizia, no versículo 7, ele dizia assim, do capítulo 14 de Apocalipse, adore a Deus, clama a Deus, porque o juiz é chegado. Quer dizer, esse anjo veio trazer juízo. Todos os anjos que vieram tinham na mão alguma coisa, uma taça, uma foice, alguma coisa estava trazendo juízo sobre Israel. Ele não estava trazendo, porque evangelho é boas novas. O anjo não vem trazer boas novas, coisa nenhuma. Deixa dessa mania aí de pregar o que não existe, o que você imagina. E outra, por que ele precisa de livro? Por que um anjo vai vir do céu e precisa trazer um livro? Sendo que Jesus, quando enviou os apóstolos a pregar lá no capítulo 10 de Mateus, ele deu algum livro na mão dos apóstolos? Ide, curai, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, prega o meu evangelho. Sede sempre como as pombas, mas prudente como serpente no meio desses lobos. E os discípulos, os apóstolos, saíram a pregar o evangelho. Agora,
O apóstolo Paulo foi bem claro. Ele disse ali no capítulo 1 de Gálatas, em versículos 7 e 8, ele diz, não existe um outro evangelho. Ele diz, não existe. E se qualquer um pregar um evangelho diferente daquele pela qual ele estava sendo pregado, é o quê? Maldição. Aí ele diz, ainda que eu, ou os meus companheiros, Apolo, Timóteo e outros mais, pregar um evangelho diferente, sair fora desse evangelho, é maldição. Mas não ficou só nisso. Ainda que um anjo desça do céu, e foi mais longe, e prega o evangelho, é maldição. E esse que desceu do céu com esse livro que você está dizendo para o evangelho é maldição. Ele estava pregando o quê? Maldição. A maldição que vinha sobre Jerusalém. Isso vocês têm que entender. Porque, para começar, não precisa de livro. Se ele tivesse abrido esse livro e tivesse lido uma página desse livro, eis que agora o evangelho da graça termina e Deus vai levantar um outro Salvador para salvar a pátria, para o gentio. E esse é o evangelho eterno e tal, porque esse evangelho de Paulo termina como terminou a lei, 10:4 de Romanos, então o evangelho de Paulo termina aqui, do apóstolo Paulo, termina o evangelho da graça e começa o evangelho eterno. Agora vai ser levantado um outro Cristo. Eu me calaria, mas apareceu um anjo voando, trazendo aqui maldição. É isso. Então, meu irmão, o evangelho da graça é Cristo. Você pode espernear, você pode pular, você pode fazer tudo. Me diga uma palavra que saiu da boca desse anjo. Apareceu e João viu no 14, capítulo 14, 6 de Apocalipse. Viu um anjo voando e pregando. Mas não saiu uma palavra, ele não disse o que ele estava pregando. E dizendo para as nações, tribo e línguas. E ele dizia, no versículo 7, ele dizia, clama a Deus, adora a Deus, porque o juiz é chegado. Se o juiz era chegado, como é que eu estava pregando o evangelho? O juiz estava chegando, ele falou, o juiz está chegando. Então todos os anjos que vieram trazer maldição. Foice, taça, o mar transformar em sangue, a foice que ia ceifar, isso é, colher as uvas, e o sangue ia chegar até a boca dos cavalos, falava sobre o massacre que havia em Jerusalém. É isso que os anjos estavam trazendo. Então não se confunda. Quando alguém querer pregar evangelho eterno, fala, isso não existe, irmão. Porque o apóstolo Paulo diz no capítulo 16 e 25, ele diz assim, o evangelho, tudo isso eu digo segundo o meu. Ele não está falando evangelho de Jesus de Nazaré. Eu estou dizendo isso segundo o meu evangelho, que foi me dado, que estava oculto, no versículo 25 do capítulo 16 de Romanos. Antes do mundo existir, foi dado a Paulo. Não foi dado nem a Jesus de Nazaré, nem foi dado a nenhum dos apóstolos. Porque Jesus não veio, Jesus veio para cumprir a lei, foi o cumpridor da lei. E os apóstolos seguiu também cumprindo a lei, enquanto o tempo estava de pé. Mas o verdadeiro evangelho foi dado a Paulo, porque ele diz, não teve um outro construtor. O fundamento foi fundado, foi feito a base, Jesus fez a base. E o outro não pode fazer uma outra base, um outro fundamento, senão aquele que já estava feito, foi feito por Cristo. Então acabou. E Paulo diz, ele seguiu em cima do alicerce que Cristo fez. E tinha que seguir ali. Então qualquer um que fazer um outro é maldição. Então esse anjo estava pregando maldição sobre o povo. Pronto, acabou. Evangelho eterno é Cristo. Mas vocês estão aí nesse negócio de evangelho da graça? Evangelho eterno é Cristo. Evangelho eterno que o anjo pregou. É eterno mesmo, porque nunca vai acabar. Vai ser sempre o evangelho eterno. Então, meu irmão, minha irmã, não dê ouvido a esses homens que ficam aí com essas mentiras. Aí eu não vou nem citar, mas principalmente esses pregadores aí, tem uns pregadores que dizem ser pregador da graça,
Está confundindo o povo com esse negócio de evangelho eterno, evangelho da graça acabou, que nós não somos mais gentios. Se nós não somos gentios, nós somos o quê? Nós somos gente. O que significa a palavra gentil? A palavra gentil significa gente. Judeu. Se você dizer não existe mais judeu, existe. Judeu existe. Mas aquela nação pela qual Deus tratava com eles não tem. O que tem ali, que está acontecendo agora, esse massacre lá, são um grupo de judeus que se juntaram pela ONU em 1947, parece. Eles fizeram ali, espremeram ali e colocaram ali os judeus ali. Mas nós somos gentil, porque nós não somos israelitas. Meu irmão, fique com esta palavra. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal, curte, divulga e inscreva no meu canal, porque eu estou todos os dias trazendo uma mensagem de edificação para todos e mando seus comentários, porque eu me alegro por tudo isso. Graça e paz para todos. Goodbye, goodbye. Tchau, tchau.